Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. São 7 horas mais 32 minutos, 7h32. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 20 de junho. E já estamos aqui com os nossos comentaristas do Política com Pimenta. Afinal, hoje é terça-feira. Júlio Redel e Osmar Campreguer já estão conosco aí para começar o nosso comentário de terças e quintas-feiras no Política com Pimenta. Cumprimento você, Júlio Redel, um bom dia. Bom dia, Odair, Osmar, a equipe da rádio, né? E a nossa querida audiência nessa terça-feira. Osmar Campreguer, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia ao Dori, ao Julian e a nossos ouvintes. Muito bem, hoje Política com Pimenta tem alguns temas aí novamente, sempre tem tema, não falta tema para a gente debater aqui no Política com Pimenta. E no dia de hoje, o primeiro tema, eu quero que vocês façam um comentário. Afinal, o Ciro Gomes resolveu aparecer novamente aí. E ele fez alguns comentários picantes aí a respeito do governo federal, enfim, dizendo que a gente sabe que todo mundo está roubando e onde, disparou falas aí contra o presidente Lula durante um evento na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. O pedecista afirmou que está todo mundo roubando no governo. Quero um comentário de vocês aí, afinal, tem gente chamando ainda o Ciro aí para palestrar, Osmar. Pois é, na realidade, eu até acho que ele tem razão, que provavelmente tem alguém roubando, só que quando você acusa, quem acusa tem o ônus de provar. Então, eu acho isso muito mais uma coisa para atrair atenção do que propriamente uma prova concreta que ele tem. Se ele tem as provas, se ele tem de estar roubando, ele deveria apontar quem está roubando, o que está roubando e o que está sendo roubado. E quais as pessoas que estão fazendo isso. Eu não duvido que ele esteja certo. Entretanto, dizer isso sem apontar de forma genérica é mais uma forma, acredito eu, de atrair os holofotes para ele do que propriamente querer apontar, porque eu acredito que em muitos governos estaduais, municipais e o federal também, deve estar havendo corrupção, roubo, alguma coisa. Agora, dizer isso genericamente é uma coisa muito sem sentido. Ele deveria apontar e indicar as provas que estão de quem está roubando e quem está roubando. Porque eu acho isso uma coisa meio irresponsável e muito mais uma forma de atrair a atenção da mídia do que propriamente ele ter um fato na mão. Eu acredito que se ele não tivesse feito essa frase, a palestra dele teria passado desapercebida. Então, essa é uma forma de atrair os holofotes para ele falando isso. E não estou dizendo que não é verdade, mas quem acusa tem que mostrar as provas. Júlio, o Ciro andava meio sumido e depois das eleições mesmo, de repente apareceu. Isso, né? Quem é o Ciro hoje, né? O Ciro Gomes é um candidato aí que foi derrotado na última eleição, né? Ficando aí em quarto colocado com apenas 3%. Terceiro ficou lá a Simone Tebet. Então, o Lula sempre foi um político aí que buscou estar em evidência, né? Sempre movimentando aí dentro do meio político e gerando também alguns alvoroços, né? Acabou perdendo aí as eleições presidenciais no seu estado, né? O Ceará ali que detinha aí a família Gomes, aí o poder, ele acabou perdendo também o seu indicado também acabou perdendo a eleição lá, então ele vem perdendo essa evidência, essa musculatura política. E agora realmente não é diferente. Estava aí um pouquinho afastado, não foi a primeira vez, isso lá no mês passado também, numa palestra lá em Portugal, ele já deu algumas alfinetadas na época lá no governo Lula, né? Então ele rompeu o silêncio naquela época lá, fez algumas críticas e agora novamente, né? E aí ele coloca faz essa colocação aí que os escândalos de 2024 estão sendo aplaudidos agora. E aí vem o que o meu colega colocou, né? Como provar isso?
né? Pode ser que esteja certo, pode ser que não esteja, né? Qual que é a estratégia dele? Por trás disso sempre tem uma estratégia, porque ele é uma raposa velha dentro da política. Talvez ele esteja aprendendo, utilizando ali a cartilha do Lula, né? Ele cria aí uma narrativa e aí vê se cola. Então ele tinha que bater no Bolsonaro, agora ele está batendo no Lula, né? Talvez ele entre aí, queira de novo aí na próxima eleição buscar aí uma terceira via. Cabe sim a Polícia Federal levantar essas questões, cabe talvez aí aos próprios deputados e senadores abrir uma investigação, né? Uma delas foi protocolada na última semana pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, justamente para solicitar aí auditoria nos cartões corporativos do Lula. Segundo aí uma reportagem da Cruzoé, o presidente gastou aí 12 milhões no cartão corporativo só de janeiro a abril. Então, o Pai dos Pobres aí realmente está fazendo a festa, né? Na próxima semana aí vai visitar aí o Papa, né? Vai para a Itália, vai para a França, né? Vai viajar de novo. Então, essas contas sim precisam ser fiscalizadas. Quanto ao Ciro, só o tempo vai dizer o que ele está querendo fazer ou se são apenas criação de narrativas. Vamos lá, o segundo tema do dia de hoje para o Política com Pimenta, para os comentários inicialmente, agora eu começo com o Júlio, a Janja, a participação da Janja aí no governo. De acordo com uma reportagem do Estadão, a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, estaria desempenhando um papel significativo dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Janja, que frequentemente fala sobre a necessidade de ressignificar o papel da primeira-dama, estaria participando de reuniões com ministros, interferindo nas campanhas publicitárias do governo e até mesmo com poder de veto. Segundo a matéria, a Janja tem influência nas decisões e, caso não aprove uma iniciativa, ela simplesmente não segue adiante. O Estadão também relata que a primeira-dama defende uma abordagem de comunicação mais focada na televisão aberta. Talvez por isso até o PT esteja querendo aí um canal de TV aberta para si próprio. O governo, em resposta, negou que Janja interfira na comunicação ou na publicidade institucional. No entanto, uma fonte citada pelo jornal teria revelado que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, chegou a alertar Lula sobre a insatisfação dos companheiros. Segundo o relato, o chefe do Executivo Federal teria respondido que Wagner não deveria repetir a crítica se não quisesse perder a amizade, Júlio. Então, Lula confirmou realmente que Janja tem um cargo extraoficial, né? Porque oficial não é dentro do governo. O que nós estamos dizendo aqui é que não estamos falando de uma relação conjugal familiar. Nós estamos falando da interferência de uma pessoa que não é membro do governo, justamente nas ações públicas, né? Então, quando ela diz, inclusive, mencionou que quer fazer essa ressignificação do papel da primeira-dama, até agora também ela não demonstrou exatamente o que ela quer. Ela já tem um quadradinho para ela lá em Brasília, justamente como se tivesse aí um cargo definido, né? Mas quem que é essa Rosângela, né? A esbanja da Silva? Porque o único significado que a gente conhece é essa de esbanjar. Então, assim, a gente não está filtrando esse conhecimento, não está identificando esse conhecimento que ela tem para poder fazer essa análise. Vários ministros, assessores já disseram que ela já colocou aí algumas barreiras para quando forem conversar com o Lula, que ela quer saber primeiro e ela decide. Então, ela está fazendo esse filtro do que é importante e o que não é. Então, qual é o papel dela de fazer essa ressignificação do próprio cargo? Nós tivemos bons exemplos no passado, né? Eu acho que um dos papéis de destaque aí, como ex-primeiras-damas, é o da Ruth Cardoso, né? Uma das que realmente ressignificou na sua época o trabalho da primeira-dama frente às questões sociais, né? Realmente se destacou e marcou aquele período. A dona Marisa, na sequência, infelizmente passou em branco. A Marcela até tentou, na época do Temer, mas o Temer ficou muito tempo. E a Michele que fez realmente uma diferença, a Michele Bolsonaro, aí, com todas as suas ações aí para a questão das crianças, para as pessoas com deficiência, né? E antes mesmo da campanha, né? Com os surdos, né? Com as pessoas autistas ali. Então, é algo que hoje, né? Para o casal dos pobres, né? Porque já que a gente fala do Pai
dos pobres, a gente vai falar do casal dos pobres, não demonstram isso. Não vi até hoje a dona Esbanja da Silva andando de camiseta lá na esplanada, num domingo, numa assim como a gente via Michele Bolsonaro. Então, essa simplicidade que o povo gostaria de ver, essa aproximação que eles dizem que o PT tem com os trabalhadores, com as pessoas de renda mais baixa, não está acontecendo. Essa pessoa, ela anda com bolsa de 50 mil reais, um conjuntinho de 20 mil reais, né? Ela compra um sofazinho de 63 mil reais para mobiliar, porque aquele que estava lá não tinha condições na residência oficial. Então, acaba criando essa condição e essa falácia que não consegue emplacar. O que o Lula da Silva quer? Será que o Lula, nosso presidente, ele quer emplacar mais uma Dilma II? E quem era a Dilma? E o que tornou a Dilma? Talvez ele busque, ele está entendendo que falta essa pessoa dentro do próprio PT, só que a Janja está criando essa animosidade com, inclusive, a própria bancada, os aliados dentro do PT, né? E aí vem aquilo que você mencionou, né? A própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já entrou com um pedido para criar uma TV do PT, e aí essa assinatura, quem dá é o presidente. Será que ela vai ser a nova garota propaganda do PT, a Janja da Silva? Será que vão dar para ela um programa matinal aí para a gente assistir de manhã cedo? Né? Não sei quais são os planos, mas eu acho que ela está um pouquinho fora do lugar, essa Janja da Silva. Osmar Campreguer, agora para o seu comentário também a respeito da interferência, participação, enfim, da Janja no governo. Bom, eu espero que ela se coloque no lugar dela. Acho que algumas mulheres influenciaram bem os presidentes. Se o ex-presidente tivesse ouvido a esposa dele, provavelmente ele seria hoje o presidente que está governando, porque as mulheres, de forma geral, elas têm uma sabedoria para conduzir as coisas. Muito se ouve sobre a primeira-dama, e o que se ouve é que ela de fato, ela interfere muito, nas decisões, ela está presente e ela influencia as decisões do governo. Eu não queria usar esse exemplo porque eu não gosto. A ex-última primeira-dama, ela mostrava um lado humilde e tinha o cartão corporativo da moça que trabalhava no Senado, que gastava no nome dela. Então, ela não gastava, mas a funcionária do Senado emprestava o cartão para ela. Então, ela humildemente pediu o cartão da colega para gastar no nome dela, então, para fugir dos gastos delas. Então, demagogia para o lado de lá, demagogia, pura demagogia. A ex-primeira-dama recebia cheques de pagamento que não eram... que recebeu, não recebia, e usava o cartão corporativo. Acho um comentário do Estadão muito mais para esconder o bom momento que o governo está atravessando do que propriamente um comentário pertinente, porque, na realidade, o que o Estadão quer esconder, que não quer, é que a economia do Brasil está indo bem, e isso se inventa a primeira-dama para tentar criar nuvens negras, vamos dizer assim, nesse ambiente. Então, acho que a primeira-dama, de fato, ela se interfere muito, mas isso não vejo em prejuízo do Brasil. Eu espero que ela continue interferindo, porque se o Lula está acertando, talvez seja a responsabilidade dela. E tomara que ela continue assim, se for o bem do Brasil, porque até agora nós estamos, o governo está indo muito bem, vamos dizer assim, de nota 5,5, 6. Então, se é com interferência dela, vamos ver se continua assim. Olha, eu já quero que o Osmar fique também na telinha, porque ele vai falar sobre o último assunto do Política com Pimenta de hoje, para a gente encerrar. Um posicionamento de vocês, a visão de vocês sobre esse caso que está na mídia aí desde o final de semana. A questão do Marcos Duval, ele se defendendo ontem na tribuna do Senado, sobre essas acusações. Enfim, Osmar, seu comentário aí a respeito da situação do Marcos Duval.
Bom, eu acho que uma forma do Marcos Duval se defender deveria ele apresentar um atestado de sanidade mental. Porque se ele estiver mentalmente são, ele deveria se afastar do Senado, porque ele mente, ele cria situações desnecessárias, e ele até agora ele se mostrou uma vergonha para os eleitores que o elegeram. Ele diz que deve ser respeitado o voto de 1 milhão de capixabas que votaram nele, mas ele deveria respeitar os eleitores dele e fazer e atuar como senador, e não como uma pessoa irresponsável, mentirosa, claramente mentirosa. E com relação aos problemas que ele teve, às determinações da justiça, essas determinações foram comunicadas ao Senado. Então, eu vejo uma pessoa completamente, se não desequilibrada, muito mal intencionada essa pessoa. Eu não consigo ver algo positivo na atuação desse senador. Muito bem. Júlio também, para os seus comentários finais a respeito dessa situação do Marcos Duval, Júlio. Então, esse senador ele vem se demonstrando aí bem polêmico, né? Eu acho que é um Ciro Gomes da direita, vamos dizer assim, né? Se é que podemos dizer que o Marcos Duval é da direita. Então, ele já teve aí alguns episódios lá do 8 de janeiro, agora ele teve aquele da tentativa de golpe, que ele foi até o STF conversar com o Alexandre de Moraes, aí membro agora da CPMI, que pediu a intimação aí para o Alexandre de Moraes fazer aí uma declaração, ser intimado, né? Diz ele que isso é uma retaliação. Infelizmente, até agora não apresentou nada com fundamentação, nada de substancial, justamente que pudesse comprovar tudo isso. Que precisa ser investigado, sim, né? Diz ele que existe, mas o nosso judiciário é que não está conseguindo enxergar. Então, assim, há uma proteção dentre os amigos ali dentro do sistema, né, do establishment, existe. Hoje o governo está aí de conluio com o próprio STF, isso não tem como não negar, a gente percebe isso. Né? O Congresso, que ainda se torna aí um pouquinho resistente, o próprio Senado, que tem algumas cabeças um pouquinho resistentes, e fazem com que se estique um pouquinho a corda. Mas a gente percebe que há sim um alinhamento entre o Executivo e o próprio Judiciário. Com relação ao senador, só os próximos capítulos aí que a gente vai ver e conseguir identificar. A gente vai ter que esperar, acho que um pouquinho mais, para ver se ele tem algo de louco, como diz o meu colega, ou se realmente ele tem algo de verdade. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta desta terça-feira, são 7 horas mais 50 minutos. Vou me despedindo aqui então do Osmar Bento Campreguer, que volta na próxima quinta-feira com Política com Pimenta. Um abraço, Osmar. Abraço, Daíra, abraço, Júlio, abraço à nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes. Até quinta. Pois é, o Júlio acabou caindo a conexão do Júlio aí, a gente acabou não podendo se despedir do Júlio. Mais um abraço para o Júlio aí, caiu a conexão. Até na quinta-feira.